viva! Bom dia! Que a paz do Senhor Jesus esteja em cada coração, amém? Amém. É muito bom começar o ano e vendo Deus agir de uma forma sobrenatural. Vendo que você está cheio do Espírito Santo, né? E o Senhor está te enchendo a cada manhã. É muito bom. Imagina o coração de Deus vendo seus filhos cheios em janeiro, cheio do Espírito Santo, buscando o Senhor. Porque tem pessoas que acham que janeiro não é tempo de buscar férias, né? Mas não existe férias de Deus, amém, igreja? Olha, você que ainda vai viajar, você que ainda vai para a praia, você que ainda vai para a roça, você que vai para a fazenda, sei lá para onde você vai. Olha, vá levando Jesus, amém? Não esquece Jesus, não, meu filho, a coisa está feia. Sem Jesus não dá para viver, né? Então, ó, é com Jesus todo instante. Não pode desgrudar o olho de Jesus nem um minuto, amém? Porque é a presença dele que nos basta. Quanto mais de Deus nós temos, mais alegria nós sentimos, porque a alegria do Espírito, né? Pode passar céus e terra, mas as palavras do Senhor não passarão. Essa palavra que é maravilhosa. Investe na sua vida espiritual, porque as demais coisas Deus resolve, amém? Eu quero que você pegue a palavra viva do Senhor, a Bíblia Sagrada. Nós hoje nesse culto, nós temos muita coisa ainda para fazer, muita coisa para falar. Então é necessário que nós venhamos buscar essa presença mesmo. No livro de Josué, glória a Deus, aleluia. Capítulo 1. Capítulo 1 de Josué. Vamos ver Deus colocando Josué para frente. E eu quero que nessa noite, nessa manhã, o Espírito Santo venha nos jogar para frente também, amém? Amém. Capítulo 1, versículo 1. Quem achou, diga amém. Amém. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te, diga, dispõe-te. Dispõe-te agora para este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto do Líbano até o grande rio, o Eufrates. Toda a terra dos heteus até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Da boca o que mais? Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometi para dar aos seus pais. Então somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei do que teu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que passares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que te tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Graças a Deus. Senta aí, querido. Oh, glória a Deus, aleluia. Começando esse ano, Deus quer nos encorajar, levantar aqueles que realmente Deus tem propósito. Aqui Deus estava dizendo para Josué: olha, Moisés morreu,
Porque tem gente que quer arrastar uma chinela e achar que você tem que fazer tudo por ele. Já viu que tem dentro da família? Na família tem sempre um que quer que você arrasta a chinela e fala, tem que fazer, tem que fazer. Eu estava vendo um dia desse, de uma situação. Ai, gente. Ó, tem pessoas que é mais ou menos assim, às vezes o negócio está mal resolvido, ele vira e fala assim, tem que resolver, vai lá, fulano, vai lá, ciclano, vai lá, mas não sai do lugar. Ele até entende que o negócio tem que ser resolvido, ele até entende que as coisas têm que ser feitas, mas ele sempre acha que tem um Moisés para fazer. Ele sempre acha que tem um Josué para fazer. Ó, Josué, para aí, mas ó, Josué, mas Deus está dizendo assim, ó, acabou, tá bom? Eu fico pensando assim que Moisés, eu penso ali de Moisés, eu fico pensando só Deus, tem misericórdia. Moisés chegou no limite de que quando Deus mandou ele sentar, ele deitou. Porque, vou te dizer uma coisa, uma cambada de preguiçoso andava com Moisés, uma cambada de um povo que viu os milagres, batia palma, cantava, adorava, fazia, acontecia, mas na hora que o trem apertava, já Moisés! É um tal de mandar maná e Deus falava, olha, hoje é o maná para hoje, o povo está guardando maná. Gente, pelo amor de Deus, para de guardar aquilo que Deus te deu ontem. Olha, Deus quer te dar novo hoje. Porque está cheio de gente angustiada. Deus quer te dar mais hoje. O povo era tão sem jeito que Deus mandava maná e falava, cata só para hoje, amanhã eu vou comer mais. O povo guardava. Sabe por que que crente, quanto mais velho a criança, ele não reciclar, ele vai lixando? Sabe por quê? Porque o crente é o seguinte, quando ele passa de 1 ano e meio na casa de Deus, ele já acha que já é Moisés. Ele já senta na janela, acabou? Ele já acha que é o poderoso, que é o bambambam. Ele já acha que já sabe tudo e que já quer passar até na frente de Moisés. Miriam fez isso. Miriam virou e falou assim, por que Deus fala só com você? Você acha que Deus fala só com você? Não, fala comigo também. Está cheio de Miriam dentro da igreja.
o seu juramento prometido aos seus pais. Meus amados, essa terra que Deus está prometendo para Josué, o que ele vai fazer com essa terra sozinho? O que ele vai fazer pisando em tudo vindo para ele sozinho? Mas Deus está dizendo, olha, a sua família, você vai trazer ela para o Senhor. Para ela andar debaixo da bênção que você está dando. Deus está dizendo, olha, você vai pregar, você vai ganhar alma, você vai fazer a minha vontade. Porque essa bênção que está sobre a sua vida vai estar atingindo a sua família. Aqueles que você conhece, aonde você estiver, você vai abençoar pessoas. Pessoa é abençoada, todos que, sabe aquele negócio assim, no Chaves, quando um pega no shopping assim, ó, como é que é? Isso faz o teatro aqui. Ou no Chaves põe a mão tomada. Não sei se é muito legal. Vai pegar. E pega. Amém. Diz assim, ó, a bênção vai pegar em você e vai pegar também na sua vida. A pessoa abençoada é desse jeito. Se você entra num salão, que salão prospera. Se você entra num lugar que a vida lhe prospera. Se você tem uma amizade, a amizade prospera. Tudo aquilo que teu sonhador vai prosperando. Vai vendo a bênção de Deus. Porque a bênção que está sobre a sua vida, ela vai tomar, a pessoa também vai receber. A promessa que está aqui, ó. E eu te digo, minha irmã, meu irmão, olha, a bênção, ela é repartida. A bênção, ela tem que vir, ela vai sair, olha, ela vai enchendo outras pessoas também. É a bênção que Deus disse para Josué, a mesma que ele diz nessa manhã. Mas ele diz novamente, olha, quantas vezes Deus diz nesse versículo, ele diz de novo, tão somente, ser forte e muito corajoso, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo te ordenou. Dela não desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Mas olha, ele diz, para que seja bem sucedido por onde quer que andes. Meu irmão, tem esse negócio, eu gosto dessa palavra da Bíblia. Eu gosto dessa aqui, mas não gosto de outras. Como assim? Eu amo quando prega salvação. Também. Amo quando prega cura. Amém. Amo quando prega a volta de Jesus. Amém. Amo quando prega o batismo do Espírito Santo. Amém. Mas quem tem essas quatro bênçãos, meu amado, deixa eu te falar, ele tem também prosperidade. É a Bíblia que diz que aquele que está diante de Deus, ele tem prosperidade, ele tem as riquezas, ele tem os milagres de Deus na bênção. Não desvie da palavra, nem para a direita, nem para a esquerda. Olha, se tu uma bênção. Diga para esse irmão que está do seu lado, se tu uma bênção. Você não pode ser só abençoado, querer a bênção, querer a bênção. Se tu uma bênção. Seja tu um exemplo. Seja você um exemplo dentro da sua casa. Seja um exemplo na empresa que trabalha. Seja um exemplo dentro da igreja. Seja um exemplo aonde você for. Porque é esse que Deus diz, onde colocar a planta do seu pé, você vai ser abençoado. É esse que ele testemunha do Senhor na terra. Ele diz, olha, você vai pisar e eu vou te dar. Ele diz, você vai ter bem sucedido nessa terra. Não cesses de falar desse livro da lei. Vem cá, você tem falado da palavra? Tem falado da palavra? Tem falado da palavra? Esses dias, nós temos falado com o Brian, quase que de dia e de noite da palavra. Ele ganhou uma Bíblia de aniversário. E ele quer que a gente conte a história toda para ele. Não é todo
dia, toda hora ele chega. Bom, conta mais uma história dessa aí. O problema é que ele está brigando com aquelas duas. Porque enquanto a história está falando que o personagem está feliz, ele está brigando. Porque o desenho está mostrando é a briga, é a luta, é a batalha. Bom, mas esse desenho está triste. Mas ela está brincando. Não, meu filho, é assim. Nós estamos falando de dia, de tarde, de noite. Ele está, vó, lê para mim. Lê para mim, vó. Lê para mim, vó. Esse aqui, vó, quer ter Deus aqui. Não, meu filho, Deus aqui, ó, a figura, Deus ninguém nunca viu. A Jesus é que veio da terra. Ó, mas Jesus come. Ó, Jesus come. Ó, Abraão falou que Jesus não se cansa. Por que ele não cansa? Por que ele não cansa? Então eu te entendo aquilo que está na cabeça dele da Bíblia. Ô vó, e Davi, vó? Vó Davi, ó aqui, ó, o gigante, vó. O gigante. Vó, tem gigante? Não, meu filho, agora não tem gigante mais não. Gigante agora. Ó, só naquele tempo tinha gigante, a palavra de dia e de noite. Eu tenho percebido, irmã, ô irmã, gasta tempo com seus filhos. Gasta tempo. Eu paro tudo. Quando não é eu parando tudo, é a Cláudia parando tudo. Para tudo e vai ler a história. Aqui você já leu 3 vezes, você lê de novo. Você gostou daquela história, tem que contar de novo. E aí você vai contando aquilo ali. E aí você vai pegando aqui na cabeça. Ó, conta aquela história, ó, do Jonas. Vamos contar a história do Jonas. Medita de dia e de noite. E assim nós estamos, ó, inculcando. A palavra é inculcar. Inculcar a palavra na mente da criança. Porque quando ela crescer, ela vai entender os propósitos de Deus para a vida dela. Chegou o momento, irmã, olha, essa preguiça, foi menina na televisão, deixa assistir o dia inteiro. Por quê? Para fazer as coisas ficam. A palavra é que tem que ficar no coração da criança. Dedica, nem que seja meia hora, 1 hora, no coração da criança, para que ela tenha essas promessas todas que a Bíblia diz aqui, ó. Medita de dia e de noite com a palavra. A palavra tem que ser meditada
Fala, Jeová. Mulher tem que ser amada. Isso é verdade. Tem que ser amada. Esse paparico, que fica esse paparico. Mulher, cuidado, mulher. Por isso que o sonho hoje está tudo tem que ser dividido. Homem chega cansado e olhar no mundo. Homem tem que fazer isso. Homem tem que olhar para lá. Homem tem que fazer. Homem tem que acontecer. Isso é serviço seu. Aqui eu falo mesmo, quer saber. Isso é serviço seu. É isso, isso é nosso trabalho. Ficar com nossa mulher aproveitando os homens, contar uma coisa. Você tem que fazer. Conheço a palavra dele, se for me trazer para o pastor Brasil, você vai pegar para mim isso. Tem negócio da mulher. A mulher. Vai falar a mulher do estado que o homem vai dar. Ele está arrastando para dar conta do casamento. Tem que levar a mulher. Tem que fazer para a mulher. A mulher, você imagina melhor para cá? Não, trabalhar até esconder em casa. É isso que Satanás está colocando. Muda tudo. Está mudando tudo. É isso que Satanás quer fazer. Está os homens que falam não. Mas nunca isso é verdade. Tem marido aí que você fala para a senhora, vou te dar um viagem, mas os bichos de fora. É tudo que ele quer. É sério. É esgoto. Eu falei. E se não gostou, deixa eu falar de novo. Sou contra homem com a mão da mulher, porque tá para nascer. Ela é perigoso nascer outro. O homem passa a mão em mim. Graças a Deus eu tenho homem. Mas os papéis na minha casa não são, ó, os papéis nada marcados. Voltando ao que eu pedi também. Vou ver qual é o outro. Vou fechar o parede. Não, mas como o casamento é onde ele é? Para você deixar as coisas melhor. Olha, como casamento, eu fico observando, já está conversando com a mulher, ela está dentro da igreja, não vou falar quem é, não quer estar aqui agora. O marido dela é caminhoneiro, uma vida inteira caminhoneiro, ela cuidando dos filhos sozinha. Porque ela tinha entendimento de que o marido tinha que trabalhar com a comida de casa. Casamento tem anos. Ou isso? Está trabalhando? Entendimento? Não falando que você tem que viver uma vida ruim, não. Mas você tem que ter prazer, mas tem que ter prazer e falar assim, vamos comer uma pizza, não. Vai passar um tipo de lá. Prazer? Prazer de pegar o filho e dar um banho. Prazer. O homem faz isso com prazer. Na hora que passa o seu mandamento, amigo, cuidado com o seu casamento. Tem um tempo que ele vai, tem um tempo que ele vai dar a volta por cima. Não cesse de falar deste livro. Medita de dia e de noite para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quando ler esse livro. Então farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Sabe quando? Quando se lê a Bíblia, irmão. Quando você lê a Bíblia, conhece, medita na palavra, ó, você vai ser bem sucedido. E ele ainda dá um grito, Deus ainda dá um grito e diz: olha, não te mandei eu ser forte. Dá uma chacoalhada e diz: ser forte. Que corajoso. Porque ele diz aqui, ó,
Comece o ano dando glória a Deus. Comece o ano lendo a palavra. Como uma Bíblia nova. Não sei se você é como eu leio uma até no final, não quero ler aquela mais. Eu gosto daquela só para estudo. Agora comece tudo de novo. Comece a ler a Bíblia. Jejuar. E falando nisso, quero te dizer que em fevereiro começa nosso mês de consagração. Eu quero dizer para você, já se prepare. Se prepare para o dia 1º. Nós vamos começar a consagração. Esse ano, nós não vamos vestir de hoje de sábado, não. A não ser que alguém queira. Nós vamos fazer votos espirituais. Nós vamos fazer alguns votos. Não será um voto só. Eu sempre faço mais votos, a igreja faz um voto. Nós vamos fazer um voto espiritual, um voto de alimento e um voto de lazer. Ele quer dizer, serão 3 votos que nós faremos. Primeiro voto será espiritual. Vou fazer um voto de vir todos os horários de culto. Vou fazer um voto de ler 3, 4 capítulos por dia da Bíblia. Eu vou fazer um voto de fazer 4 jejuns durante a semana. Alguma coisa assim. Eu estou dando um exemplo de nós sairmos do comodismo. Segundo voto é o voto de alimento. Nós vamos tirar um alimento que nós gostamos demais e nós vamos sacrificar. Terceiro voto, o voto do lazer. Você vai tirar ou a internet, ou você vai tirar a televisão, ou você vai tirar aquilo que é um lazer seu, que você gosta demais e você está aplicando o seu coração naquilo. Amém? Aquilo é que nós vamos tirar. Então serão 3 tipos de voto que nós vamos fazer. Quem entendeu e vai entrar na visão, diga amém. Amém. Muita gente que levantou a mão. Eu quero convidar você a aproveitar esse final de janeiro para você estar colocando em dia, para você estar entrando na visão do voto. Desde o dia 1º, nós estaremos no voto em prol da nossa vida pessoal, em prol da igreja e em prol da igreja, em prol da sua vida pessoal e em prol da sua vida espiritual. E agora, olha, fique de pé no seu lugar. Põe a mão no seu coração. A Bíblia diz assim, que a ceia é um mandamento, é uma celebração. A pessoa que fica sem tomar a ceia, ela está em pecado. O servo de Deus que diz que é de Deus e não toma a ceia do Senhor, ele está morto diante de Deus. E eu quero que você coloque a mão no seu coração. Em vez de examinar, como diz a Bíblia, examine-se, pois, o homem. Você não tem que me contar pecado, nem contar para ninguém o seu pecado, porque o único que pode perdoar é o Senhor Deus Todo-Poderoso. E neste momento nós vamos pedir perdão, lavar as nossas vestes nessa manhã, para que possamos sentar na mesa do Rei. Põe a mão aí no coração, feche os seus olhos e vamos fazer essa oração. Vamos orar, vamos falar com Todo-Poderoso em nome de Jesus. Ore com fé, peça perdão ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui, Senhor, nesta primeira ceia, neste momento tão especial, porque a Tua palavra diz que o Senhor é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados. E o Senhor ainda diz mais, Senhor, o Senhor diz que joga no mar do esquecimento, e desses pecados o Senhor não se lembra mais. Meu Deus e meu Pai, é o pecado que faz separação do Senhor com o homem. Por isso, meu Deus, nós queremos, meu Deus, refazer a aliança com o Senhor. Nós queremos restaurar a aliança que tínhamos com o Senhor, e que essa aliança foi quebrada através do pecado. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa as nossas falhas, as nossas iniquidades. Meu Deus e meu Pai, se nós não temos amado
ao próximo como a ti mesmo. Meu Deus, temos pecado, meu Deus e meu Pai, contra o irmão, contra a irmã. Meu Deus e meu Pai, se temos cometido tantos pecados, se as nossas mãos estão sujas, e o nosso coração não está puro, meu Deus e meu Pai, limpa nossas mãos e nos dê um coração puro aqui nesta manhã. Através do teu perdão nós chegamos ao Senhor. Joga, Senhor, no mar do esquecimento os nossos pecados, os nossos erros, e deles o Senhor não se lembre mais. Meu Deus e meu Pai, que o Senhor venha tirar toda a amargura do nosso coração, toda a tristeza, todo o rancor, toda a picuinha contra o irmão, contra um parente. Meu Deus e meu Pai, vai tirando agora todo o coração de pedra, vai trocando por um coração de carne, porque nós queremos nos alimentar, queremos estar cheios da Tua palavra, queremos, meu Deus, permanecer firmes e inabaláveis na Tua presença. Por isso, Pai, receba o nosso pedido de perdão e nos perdoa, Pai querido, Pai amado, nos deixa limpos, brancos, algo mais que a neve. Nós queremos estar aqui nesta manhã e nos achegamos a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Neste momento, assente no seu lugar. Olhe para este pão. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: Isso é meu corpo que é dado por vós. Fazer isso em memória de mim. Estenda suas mãos em direção a esses pães. Amado Deus e Pai, Senhor, nós consagramos esses pães ao Senhor. E sabemos, ó Deus, e reconhecemos que o Senhor é o convite que desceu do céu. E esses pães, meu Pai, simbolizam o corpo de Cristo. Pai, e quando comemos desse alimento sagrado que o Senhor veio trazer para nós, meu Pai, a força, a coragem, o ânimo, a disposição para continuarmos, ó Deus, na caminhada do Senhor. Pai, em nome de Jesus, já te agradecemos. Assim seja. Amém. Neste momento, o diaconato vai passar dizendo: receba o corpo de Cristo. Pegue-o, segure-o, até que todos possam comer juntos deste pão. E agora o diaconato pode passar dizendo: receba o corpo de Cristo. Se você que recebe, diga amém. Vai saber sobre Cristo. Prazer é quando choras, estás bem é honra ter um Pai assim, eterno. Que coisa